O Santos é tão confuso, graças ao que o Marcelo Teixeira está fazendo, e que entregou a chave para o pai do Neymar. Então, assim, eu acho que seria um confronto de egos. Se o Sampaoli fosse contratado, né, além de toda a bagunça que ele costuma promover, o jeito dele, aquele negócio de não querer falar português, que também passa da conta, né? Quando você vê o filho do Ancelotti se esforçando para falar português, outros que estão chegando aqui fazendo a mesma coisa, né? Sendo mais acessíveis, inclusive. Sampaoli não, aquele sujeito trancado, esquisitíssimo e que faz exigências exorbitantes. Só que no caso do Santos, o Santos, por ser tão confuso, preferiu terceirizar, usando o termo que você usou, para o pai do Neymar. Isso é gravíssimo. A bagunça está institucionalizada no time do Santos. Eu sei que o Léo quer falar, mas rapidamente sobre essa questão de falar ou não falar o idioma. Assim, se o cara fizer um bom trabalho, tá tudo certo, entendeu? O Bielsa falou uma palavra de inglês. O trabalho que ele fez no Leeds, né, na Inglaterra, foi um espetáculo. Mas há um quê de simpatia. O povo brasileiro é um povo que carece de seres mais simpáticos, mais afáveis, mais sensíveis. Cacau Bela Gutmann não falava uma palavra de português. O Dori Kruscher não falava uma palavra de português. Os caras revolucionaram o futebol brasileiro. Entendeu? O que eu estou dizendo é, se o camarada chega aqui, depois ele aprendeu. O Bela Gutmann até tinha uma coisa ali com Portugal e tal, falava um pouquinho e tal. Mas, cara, se o cara chega aqui e revoluciona o futebol... E no caso do Sampaoli, ele já vive 3 anos no Rio de Janeiro. Aí já passou pelo Atlético Mineiro, passou pelo Santos. Aí tem uma questão. Aí você tem razão. Minimamente simpático. Você tem razão. Acho que é uma questão de respeito a quem vai disputar, né? Porque o treinador vai, além de tudo, além de comandar a equipe, ele vai sentar na coletiva para explicar os seus pontos depois do jogo e muita gente, se ele não falar o idioma local, não vai compreender o que ele está falando. Então, acho que demonstra uma questão de respeito e também de intenção e de valorização daquele projeto que ele está seguindo naquele momento. Não passa uma impressão de ser algo passageiro. À medida que ele não aprende o idioma, ele passa uma imagem de que, tipo, eu estou aqui provisoriamente. Amanhã pode ser que eu já não esteja e eu vou voltar para de onde eu vim. Então, acho que por uma questão de respeito, acho legal que o técnico fale a língua local. Quanto ao projeto esportivo do Santos, será que o Santos também não terceiriza isso? Porque não tem ninguém capaz na sua diretoria de colocar em prática o que deve ser feito? Pessoas que tenham conhecimento futebolístico, esportivo e de gestão para gerir uma equipe como o Santos, e aí você acaba escolhendo personagens e dando a chave do clube. Eu acho, Léo, pela bagunça que é o Santos hoje, ele está tirando para qualquer lado. Então, o Alexandre Matos está atirando para todo mundo. Acabei de falar com o Ricardinho Martins aqui, bola da vez é o Vojvoda. Então, nesse momento, já descartaram todos aqueles outros que a gente pôs lá. Vojvoda... Agora, você sabia que o Vojvoda que chega ao Brasil, não esse que saiu do Fortaleza agora, não o Vojvoda do último ano e meio, mas o que chega ao Brasil tem coisa com o Sampaoli, sabia? Quando foi técnico do La Calera. Assim, eles são bielcistas os dois, entendeu? Não que o Alexandre Matos saiba o que é isso, ele não faz a menor ideia. Mas tem... Agora pensem. Tem uma semelhança. Vocês têm muito mais capacidade para analisar o Vojvoda do ponto de vista técnico-tático. Agora, do ponto de vista administrativo, será que o Santos teria a mesma capacidade de dar o que o Marcelo Paes, lá no Fortaleza, deu para o Vojvoda? Um contrato mais longo, um pouco mais de paciência, só para arrematar planejamento. A questão, antes de entrar no Vojvoda, só para arrematar a questão Sampaoli. Se a informação do nosso colega for verdadeira, acho que é um ótimo negócio para o Santos. Não contar com o Sampaoli. O Band Esportes acabou de publicar também. Exatamente. Então, mais uma fonte aí dizendo que o Sampaoli não será o próximo treinador do Santos. Por que eu acho que é um bom negócio para o Santos? Eu não acho que seja uma estratégia inteligente para nenhum clube você entregar a chave do clube para um profissional tocar todo um departamento. Eu acho que certas incumbências são de dirigentes, de cartolas, do presidente, do diretor de futebol. O treinador tem que estar lá para treinar a equipe, para ajudar na montagem do elenco. Não é ele quem vai contratar, mas é ele quem vai trocar figurinhas com o diretor de futebol sobre o perfil a ser seguido na hora de contratar jogadores. Mas eu não gosto dessa forma como o Sampaoli muitas vezes chega nos clubes dizendo que comigo funciona assim, o campo tem que ser dessa forma, o elenco eu quero tais jogadores, até porque se porventura o projeto não der certo, como várias vezes já aconteceu na carreira do Sampaoli,
eu quero o zagueiro X, que para mim vai ser importante. O Cueva. Cueva no Santos. Eu quero o zagueiro X porque ele tem boa saída por baixo e é um cara que eu acho interessante. Que ele pode não ser uma unanimidade com outros treinadores. Você vai pagar uma belíssima grana para um atleta que se enquadraria naquilo que o São Paulo tem como modelo de jogo, mas que para o seu próximo treinador ele não vai servir. O prejuízo vai ficar com o Santos, não vai ficar com o São Paulo. O São Paulo vai ser mandado embora, você vai ter que pagar os encargos que você vai ter que pagar para ele e o São Paulo vai embora e segue a vida dele em outro clube. Então, eu não gosto dessa maneira de que o treinador chega já com suas exigências. O treinador é mais um funcionário do clube, ele não é a pessoa mais alta na hierarquia do clube. Ele está abaixo do presidente, ele está abaixo do diretor de futebol. Mas há casos e casos, Léo. Há casos e casos. Acho que o cara constrói uma história no clube que o faz ter essa prerrogativa. Mas o Sampaoli? Não o Sampaoli. Hoje o Abel tem a chave do Palmeiras. Por isso que eu estou falando, há casos e casos. Mas ele responde para 2 pessoas. Sentam as 3 pessoas na mesa para dialogar. É claro que ele tem uma influência, mas não passa tudo pelo Abel Ferreira. Peraí, eu acho que na prática... Alex Ferguson, por exemplo. Mas ele é um manager, é diferente. Então, mas eles chegam como técnico. Arsene Wenger, chega Guardiola. São caras que têm cargos maiores. Não, Guardiola, Klopp. Uma coisa é o coach, outra coisa é um manager. Não, tudo bem, mas até virar manager, ele começa como técnico. Exatamente. Os 2 começam como técnico. Depois ele passa a exercer uma outra função, que não é só um treinador. O Guardiola é treinador. Sim. O Guardiola é treinador. Ele tem a prerrogativa Mas ele responde a toda uma hierarquia, a Tix Bernstein, a todos esses caras. Assim também? Ele queria, o sonho dele. O sonho dele, eu acho que ele nunca conseguiu. Inclusive, ele deu uma entrevista para o Miller, dando crédito aqui, falando que ele foi procurado pelo Marcelo Teixeira e que ele queria ser o que o Léo falou, um manager, né, um gestor ali do futebol, e o Marcelo Teixeira disse não. No auge, ele merecia uma oportunidade dessa. No auge. Eu acho muito perigoso quando é o que o Léo e o Kaká disseram. O cara chega e vai embora. Sabe que vai embora? Vamos olhar para a carreira do Luxemburgo. Assim, ele tem vamos lá, os trabalhos longevos do Luxemburgo. Tem o trabalho de 93, 94 no Palmeiras. O que mais? Longevo. Você fala, porra, o Luxemburgo ficou aqui... O trabalho dele no Corinthians foi interrompido por conta da seleção. Mas foi interrompido, ele poderia ter recusado. Fato. O Muricy recusou a seleção, ele poderia ter recusado. Sim. Eu não estou falando que o Luxemburgo esteja certo ou errado, gente, não é isso. Mas para ser o manager... Agora, já que o nome do Sampaoli vai ser esquecido, depois dessa nossa fala aqui, a gente vai encerrar o Sampaoli e vamos tentar progredir um pouco, né, pensando no que virá pela frente. O ego do Sampaoli em algum momento não iria bater com o ego do Neymar? Que os dois são egos gigantes, gigantescos. Em algum momento não ia dar ruim ali? Eu acho que esse tipo de comportamento é pouco inteligente, para não dizer outra coisa. Por mais que o Neymar esteja, neste momento, sendo bastante questionado por grande parte da torcida do Santos, ele ainda é uma figura representativa. O santista sabe, no fundo, que dá para esperar mais dele, por ser ele, né? Agora, eu acho que seria uma atitude pouco inteligente, mas não duvido. Aliás, nessa esteira... Hoje o Santos tem vários problemas, né? Não dá pra gente falar que o Santos está mal por conta de um problema ou por conta de um responsável, né? Então, assim, são vários problemas. Eu acho que o Santos merece, nesse momento, assim, esse ambiente extremamente profissional que a gente tanto pede no futebol brasileiro, isso é visto, assim, em poucos clubes, raros clubes. É diferente do comportamento, por exemplo, da visão europeia com relação ao futebol. Eu acho que o Santos hoje precisa de uma figura que consiga poder de mobilização, que possa compor com o Neymar, porque é necessário compor com o Neymar. Esse pensamento é absurdo, eu não vou falar ridículo, desculpa, eu ia me expressar mal. É assim, mas isso eu acho esse pensamento absurdo. A questão para mim é a seguinte, a gente pode ficar se apegando apenas ao campo-bola, o que ele pode entregar do ponto de vista tático, gestão de grupo. Mas eu acho que nesse ambiente do Santos, eu estou me referindo especificamente ao ambiente do Santos. Esse ambiente do Santos pede uma pessoa que tenha essa habilidade. Uma pessoa que conheça o clube, que o torcedor confie, que tenha inteligência para compor, porque lá dentro vai precisar compor. Sabe de que o Santos Então precisa? esse cara não é o Vojvoda. Não é o Vojvoda para mim. Não é o Vojvoda. Sabe de que o Santos precisa? Um cara com coragem para tocar o Neymar para fora do Santos. Como o Jorge Jesus fez no Al Hilal. O Santos precisa disso. Mas nenhum Ancelotti vai conseguir fazer isso. Segunda-feira vai ser convocado. Porque o Ancelotti está compondo.
Eu acho O Ancelotti está compondo, eu acho lamentável isso. Lamentável. Mas o Ancelotti está compondo. O Ivan já falou 1000 vezes que o Ancelotti é um cara para chegar na... Porra, eu não consigo esticar minha mão aqui que aparece no ar, mas vamos lá, vou ficar com a mão aqui. O Ancelotti é um cara que tem, como o Ivan sempre disse aqui, tamanho para chegar na seleção e olhar o cara de cima para baixo. Acho que vai mais longe, Berna. Será que o trânsito que o pai do Neymar e os parças faziam nas seleções anteriores, eles terão as mesmas facilidades com o Ancelotti? Claro que sim. Claro que sim. Brasil? Eu juro Claro que eu que não sim. vi eu não lembro onde eu vi esse levantamento, me corrijam se eu estiver errado. Ainda há uma estatística que mostre exatamente que o Santos ainda tem um aproveitamento melhor com o Neymar. Ah, cara, eu vou me levantar e vou embora, sério. Assim, eu vou trazer esse levantamento. Não, fica à vontade. vou trazer esse Os levantamento. números sobre tortura dizem qualquer coisa, diz o mestre Lúcio de Castro. Eu também não vou esticar esse assunto, porque senão a gente vai ficar aqui enxugando o gelo. É verdade. Mas pra mim, assim, é loucura pensar no Santos sem o Neymar. Acho que se é ruim com ele, é pior sem. E ainda por cima é um cara que ajuda o Será, Santos a Ivan? aumentar as receitas. Será, Ivan? Ele ainda leva dinheiro pro clube. Mas ele custa 85 milhões de reais. Então, tudo bem. Não, tudo bem não. Mas ele se paga. Se paga. Quero ver o balanço. Vamos ver o balanço do Santos. Vamos ver o balanço anual do Santos. Aí eu meto o rabo entre as pernas. As pessoas que acompanham o Santos, o Kaká que conversa com vários, essas pessoas falam, o Santos melhorou as suas receitas consideravelmente. Eu depois vou da chegada do considerar Neymar. quando eu vir o balanço anual. Vamos esperar então. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Vamos lá. Bom, que virá pela frente, ninguém sabe. Marcelo Teixeira não sabe, Alexandre Matos não sabe, ninguém sabe o que vai acontecer com o Santos. E eu repito, hein, hoje o Santos pode voltar a ficar pertinho ali do Z4, dependendo do resultado do jogo do Vasco da Gama. Se o Santos tem um Cuca livre no mercado, eu acho que cairia como uma luva neste atual momento. Cuidado com o cacófato. Cuidado com o cacófato. O nome Cuca vai sempre proporcionar grandes cacófatos. Cuidado com o cacófato. Essa É pessoa que nem aquele jogador holandês, Felipe Cocu, também era um inferno transmitir jogo com ele em campo. Mas sempre e o goleiro da suscitava. Costa Rica na Copa de 2006? Os caras chamam de porras, para não ter que falar porras. Ué, o Cafu em campo, toda vez que ele dava um passe, era Cafu deu. Eu vou falar o quê? Isso é um cacófato. Mas esse, Todo narrador falou isso alguma vez. esse treinador que o Ivan descreveu aí... Você não vai falar o nome dele? Tem o nome, né? Adenor Bach. É o nome do treinador que você descreveu aí. Adenor Bach. Mas eu acho que ele não tem identificação com o Santista. Não tem, mas isso é Cara, construído com o tempo. Se os resultados Não, se o começarem a campo fala, aparecer, beleza. Você sabe, só- ele vai conseguir levar o Neymar, como ele já Caras levou. vão testar o filho dele contra o Bahia. Se der certo, é capaz de manter o filho do... Cacau, o assunto do Santos é fascinante, né, cara? Por toda a história do Santos e por essas intempéries. Fascinantes e irritantes no atual momento. Ah, sim, mas futebol é assim, né? Um dia é fascinante, outro dia é irritante, e assim a gente vai tocando barco. Mas, cara, assim, uma coisa que eu acho fundamental para o torcedor do Santos entender nesse momento é para tentar esquecer essa história de DNA, cara. O DNA do Santos é ele, eu respeito Eu não muito. esqueço, não. O novo DNA do Santos é Deus nos acuda. Sim, não é. É o novo DNA do Perfeito, perfeito. Mas assim, cara, você consegue jogar futebol bonito se você tem jogadores para isso. O Santos não tem esses caras. Não tem. Então vai ter que jogar do jeito que dá. Vai ser pragmático, como foi contra o Flamengo e venceu por 1-0, o último bom jogo do Santos, né? Vai ser pragmático, cara. Se quiser jogar futebol bailarino, como diria Emerson Leão, vai se estrepar aí.